Paz e graça em Cristo Jesus, mais uma aula de grego aqui com o professor Euler Lopes, e a nossa aula, é claro, envolve a gramática da língua grega, uma vez que estamos diante do texto bíblico que foi escrito em grego e também da Septuaginta, precisamos olhar um pouquinho a questão da gramática para fazermos algumas análises gramaticais e também lexicais. Diante desse pressuposto, vamos basicamente aqui na lição de número 29, aqui da gramática de Lourenço Trio-Rega. Falamos do modo imperativo, agora vamos falar do modo optativo. E também verbos contraídos, eu chamo verbos contratos. Agora chegou a aula de aprendermos o que é um verbo contrato, tá? Basicamente, eu falo sempre que um verbo contrato, ele aparece no tempo presente e no imperfeito, ele de fato se contrai. Em outros tempos não, ele não há uma contração. Há praticamente um alongamento da vogal breve, tá? Tanto alfa, quanto o ômicron e quanto também o epsilon. Aqui eu tenho um exemplo de verbo contrato, de kaió, verbo contrato em ômicron. Dulo, verbo contrato também em ômicron. Aqui embaixo eu tenho eucaristeo, verbo contrato em epsilon, ou seja, uma vogal breve. Mas aqui embaixo também eu tenho sigal, ou seja, um verbo contrato em alfa. Essa lista aqui, nós sabemos perfeitamente que aqui não está de forma contrata, tá, gente? Tá bom? O verbo contrato é quando ele se contrai o alfa e o ômega. Então, em vez de ficar sigal, fica sigó, porque houve uma contração. Na verdade, tanto os léxicos quanto as gramáticas, elas trabalham já o verbo não contrato, para explicar como é que se contrai um verbo, ok? Então, basicamente, deve ser lido e decorado praticamente todos esses paradigmas das palavras em grego, para ter um vocabulário mais específico. Vamos aqui na introdução, 29.1. O modo optativo era de uso comum no grego antigo, mas com o passar do tempo começou a ser substituído mais e mais pelo subjuntivo, principalmente no Novo Testamento, tá, gente? Com que tem características comuns. Como consequência disso, na época do grego koiné, o optativo quase não era usado mais. Por isso, no Novo Testamento, o seu uso é muito raro. Ocorre apenas 67 vezes, ou seja, pouquíssima ocorrência desse modo. Usado numa oração principal, ou seja, uma oração principal é quando vocês têm duas orações que chamamos também orações hipotática ou hipotáticas. Estas orações faz com que também a gente entenda que tem duas orações, uma oração e outra oração. A segunda oração, que está subordinado a ela, tá? É chamada de oração subordinada, porque está subordinado a ela. E a oração que está subordinado a ela, ou melhor dizendo, a oração subordinante, aquela que subordina, é chamado de OP. OP. Ou seja, o que é OP, professor? Oração principal, tá? E a outra é OS e os seus complementos. Oração subordinada. Ela pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial, tá bom? Então, sempre tem uma, que é chamada de OP, a outra é OS, que é oração subordinada, tá bom? Então, por isso que a gente diz assim, é usado uma oração principal. O optativo expressa, número 1, um desejo que poderia se cumprir, que poderia se cumprir. Isso é o modo imperativo, é o modo optativo, tá bom? Que poderia se cumprir, porque estamos na questão de possibilidade. 2 aqui, uma mera possibilidade. Pode ou não acontecer. Neste sentido, é semelhante ao subjuntivo. Só que no modo optativo, a probabilidade de que o desejo ou a possibilidade se torne realidade parece mais remota ou mais difícil de acontecer, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes aqui.
Em orações subordinadas, o optativo também descreve, usado em perguntas indiretas, assim como em orações condicionais, para expressar uma condição tida como altamente improvável. O optativo também é usado para essas coisas. 29.2 agora, vamos ver alguns significados relacionados ao modo optativo, tá? Expressando um desejo, tá bom? Mais da metade das ocorrências do optativo no Novo Testamento relacionam-se com expressões de desejo ou votos. Considera-se que estes podem tornar-se realidade, mesmo não afirmando nada a respeito. Vamos lá em Judas capítulo 2 aqui, ó. Judas, na verdade, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Eleos, rimin kai eirene, kai agape, pletintem, melhor dizendo, pletintem. Olha o modo subjuntivo aqui, ó. Está bem aqui o modo subjuntivo, a característica do modo subjuntivo, ok? Eleos, misericórdia vos, ou a vós, para vós. E eirene, paz. E agape, amor. Aí, pletitem, sejam multiplicados, tá? Sejam multiplicados. Misericórdia, a tradução trouxe misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Então, isso aqui está onde? Está na questão de desejo, tá? De desejo. Eu desejo misericórdia, desejo a paz e o amor, que eles sejam multiplicados. Ou seja, a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Então, é um desejo aqui expressado pelo modo optativo. O outro texto é Romanos, capítulo de número 15, versículo 13, que diz assim: Rodetheos te elpidos, plerostai, rimais passerarás, caeirenes. Ou seja, porém, o Deus te elpidos, Deus da esperança, plerosai, encha-vos, ou vos encha, passa de toda rara, cai erene, de toda alegria e paz. Modo subjuntivo aqui, perfeitamente, plerosai, ou seja, que Deus é um desejo, praticamente, daquele que está expressando, no caso, Paulo, né? Então ele bota o verbo no modo optativo para mostrar esse desejo dele, né? Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Nós temos também aqui, neste uso, enquadra-se também a expressão megenoito, na verdade, sílaba tônica aqui, genoito, megenoito, segundo a origem do optativo de ginomai. Vamos lá. Que indica uma forte repulsa. Ela aparece 16 vezes no Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo. Lucas capítulo 20, versículo 16 diz assim: Accusantis deipa megenoito, ou seja, porém ouvindo disseram, não aconteça isto. Ou, genoito é o verbo acontecer, né? Que vem do verbo ginomai, não aconteça. Tá? Não aconteça. Olha só, a BJ e a NVI. Que isso não aconteça. Que isso não se faça. Que isso não aconteça. Basicamente assim, então nós temos aqui uma forma onde, de fato, expressa uma forte repulsa, uma forte condenação nesse quesito. Também o modo optativo pode expressar uma possibilidade. Mediante o optativo também pode expressar uma possibilidade, um caso hipotético. Este uso do optativo potencial é raro no Novo Testamento e só aparece em Lucas e em Atos. Atos 26, 29, nós diz assim: Euxaime antoteo, ou seja, oraria a Deus. Oraria a Deus. Então isso aqui é uma mera possibilidade que ele oraria a Deus, e não que ele vai orar a Deus, beleza? Atos capítulo 8, versículo 31, nós temos também Posgar an dinaimen ean metis rodegeseme, ou seja, pois como poderia
se alguém não me instruir, tá? Instruir a mim. Como não poderia, ó, poderia. Como poderia, na verdade, como poderia se alguém não me instruir? Atos capítulo 25, 31 mostra Estevão, né? Ali, eu acho que é Estevão, se não fale a memória, tá? Na verdade, não é Estevão, ali deve ser Felipe. Como poderia se alguém não me instruir? Está relacionado a Atos capítulo 8, praticamente, que narra aquela história onde o Etíope de Candace ia ser batizado, né? Então, ele roga e fala, na verdade, com Felipe, né? Como poderia se alguém não me instruir? Ou seja, estava lendo Isaías 53 e ele não compreenderia o texto. Felipe falou, tu entende o que lês? Não entendo, não. Como poderia se alguém não me instruir? Então, isso aqui é uma mera também possibilidade, algo hipotético. Bem simples, né? Agora nós vemos aqui também em perguntas indiretas. O optativo também é usado, deixa eu marcar o 3 aqui, o optativo também é usado em perguntas indiretas, isto é, naquelas perguntas expressas do texto sem ponto de interrogação. Nós temos assim também, tá? Totis ara eiem ex auton, rotutum melon pracem, ou seja, que dele seria, aqui ó, que dele seria, olha, o optativo do verbo mi, que dele seria o que ia fazer isto, o que ia fazer isto, o que dele seria. Então, basicamente, perguntas indiretas. Aqui nós temos 29.3, formação do modo optativo. O modo optativo é interessante. Interessante o modo optativo. A formação dele aqui, ó. Presente do optativo de Lio. Vamos lá. Eu tenho a raiz li, não tem presente, claro. Aí eu coloco essa característica oi. É a característica do modo optativo. Tá? Do modo optativo. Ômicron como vogal temática, iota como ômicron como vogal do tema, e iota como também vamos trabalhar a vogal temática. Ou uns consideram isso aqui, ó, como característica do modo optativo, tá? Ômicron como vogal temática e iota característica do optativo. Tá bom? Vamos olhar aqui só para me referenciar. No tempo presente, a característica do modo optativo é a vogal iota depois da vogal temática. Perfeito. Vogal temática ômicron. Isso mesmo. E o iota é a característica do modo optativo, tá bom? Então, basicamente. Mas, como eu gosto de decorar, decore o oi como característica do modo optativo, porque está aqui, tem uma terminação. Vogal temática e o iota, que vai indicar praticamente aí esse infixo, tá bom? Que indica um infixo relacionado ao modo optativo. O modo optativo tem essa característica aqui. Então, bem simples, bem rápido e bem fácil. E as desinências, que é mi, sigma, men, te e en, que serve também para o presente, serve também para o aurístico, vamos ver. A voz média passiva, ó, oi, também, tá bom? O que vai mudar aqui é a sua desinência, que indica pessoa e número, principalmente. Men, to, meta, ninto. Então, como é que se conjuga? Lioimi, liois, lioi, lioimen, lioite, lioien. Voz média passiva. Lioimen, lioio, lioito, lioimeta, lioise, liointo. Bem simples, né? Bem tranquilo isso aqui. Então, o modo optativo é só praticamente isso aí. Ok? Não esqueça que a raiz aqui é do tempo presente, tá bom? Raiz li, nesse sentido. Vogal temática ômicron e o iota como característica com infixo que indica o modo optativo aí no presente do optativo. Voz ativa e voz média e passiva. Lembrando que a voz média e passiva não se distingue morfologicamente, se distingue na sintaxe, tá bom?
Então, nós vamos aqui fazer algumas questões aqui. Aí ele falou, as terminações são secundárias, com exceção da primeira pessoa do singular, que geralmente usa me. Perfeito. E que nós temos aqui agora, presente do optativo de dynamite. Dynamite. O dynamite tem a vogal temática em alfa, tá, gente? Houve uma alternância do ômico para alfa aqui. Beleza? É característica desse verbo também. Então, vamos lá. Dynaimen, dynaio, dynaito, dynaimita, dynaiste, dynaiton. O que ocorre? A raiz dyn, e eu tenho a característica da voz médio passiva aqui, ó. Men, o, to, meta, te, to. O que ocorre aqui? Basicamente, tá? Essa é a forma, gente, de eu ler isso aqui e ler isso aqui, tá bom? Basicamente, nesse sentido. Eu tenho outras pessoas que têm uma outra forma, mas eu tenho essa forma aqui peculiar minha há muito tempo, tá? Aí, o que ocorre? Esse presente, esse verbo aqui, como vocês já sabem, é um verbo depoente. Em edições anteriores eu falei do verbo depoente, ou seja, ele aparece nessa forma. Ele não tem a forma que nós começamos, como nós compreendemos aqui do modo optativo. Tá bom? Nesse sentido, ele não tem essa forma aqui, ó. Ele não carrega isso aqui, ó. Mi, sigma, menti, en. Ele não carrega essa forma que ele carrega de fato aqui. Todavia, como ele é um verbo depoente, ele se depõe da voz média passiva, mas assume o significado ativo, tá bom? Isso aqui é um significado de voz ativa, tá? Isso que é média passiva, mas depoente, tá bom? Segundo auristo do optativo. Agora vamos para o segundo auristo, até onde estava, é do presente do optativo. Tá? Presente do optativo. Agora estamos no segundo auristo do optativo. A raiz lab do segundo auristo. Novamente, o segundo auristo vai usar exatamente as mesmas características ali do tempo presente da desinência. O mesmo, tá? Laboime, labois, laboi. Laboimen, laboite, laboien. Então, raiz em lab, nesse sentido aí. Então, basicamente, nós temos essas ideias. Voz média. Na segunda pessoa, nós temos laboio. Na segunda pessoa, laboio. Ó, raiz lab. Mas oio. Pois nós temos o que? Laboito. Terceira pessoa. Raiz, característica. Essas aqui são características do tempo do modo optativo. E nós temos as desinências, tá? Laboito. Lab, característica oi, maimeta. Tá? Laboimeta. Lab mais oi, mais a desinência ste. Aí nós temos laboiste. Depois a última, terceira pessoa do plural. Labointo, lab mais oi, mais a sua desinência, tá? Então, diante desses quesitos, nós temos aí o segundo auristo do optativo de lambano, nesse quesito. Vamos avançar um pouquinho e chegamos agora no primeiro auristo do optativo, o primeiro auristo do optativo, tá? Que é chamado auristo sigmático. Nesse sentido. O outro é auristo assigmático. O que nós temos aqui agora? Voz ativa, tá? Olha, o sigma tem que fazer parte, tá? O iota como característica do optativo, tá? O iota como característica do optativo e aqui esse infixo sa, você já sabe, tá? Então, para formar tudo, eu utilizo sai. Então ficaria lisaimi. Observe que não tem epsilon de aumento no modo optativo. Nem no modo imperativo também usando tanto o primeiro auristo quanto o segundo auristo. Tá bom? Lisaimi. Lisais. Lisai. Lisaimem. Lisaiti. Lisaien. Observe que eles usam as mesmas desinências do modo optativo no tempo presente no segundo auristo, tá bom? Que muda basicamente
é a sua característica, o seu infixo que prefaz aí cada tempo verbal, tá bom? Então, voz média, lisaimen, olha, men, oto, metase, into. Lisaimen, lisaio, lisaito, lisaimetha, lisaiste, lisainton. Decorou as desinências, ou pelo menos decorou as desinências aqui, vocês têm praticamente o verbo conjugado perfeitamente e o domínio desse verbo, tá? Aqui, voz média, tá bom? Voz passiva vai ter aquela característica que vocês já sabem do auristo, tá bom? E aqui eu não tenho epsilon, o que se contraiu e se tornou eta. Não, aqui eu tenho de fato o theta e o epsilon dentro do modo optativo, perfeitamente. Tá? E a voz passiva fica assim, ó. Liteien, liteies, característica. Liteye, liteimen, liteite, liteisan. Nós temos esse trabalho aqui da voz passiva. Beleza, pessoal? E aqui ele vai explicar algumas questões aqui simples também para vocês, tá bom? Dê uma lida, dê uma olhada. Perfeito do optativo. Olha o que ele vai dizer. Conforme for adiantado acima, o perfeito do optativo não aparece no Novo Testamento na voz ativa. E a ideia da voz média e passiva só é expressa em forma perifrática, mediante a combinação do particípio perfeito médio e passivo com o presente do optativo de eimi. Na verdade, não vou comentar isso aqui porque o perfeito nem em forma perifrática aparece no Novo Testamento, tá bom? Não aparece perfeito do optativo, nem em forma perifrática aparece, tá? Nesse sentido. E um detalhe para vocês aqui, olhando, preste bastante atenção nessa conjugação aqui. Essa conjugação aqui está errada, tá, gente? Tanto na gramática antiga, que é essa gramática que eu estou utilizando aqui, quanto na gramática nova, tá bom? Por quê? Aqui está certo. Vamos fazer a conjugação. Lelimenos, perfeito, lelimenos, eien, lelimenos, eies, segunda pessoa. Lelimenos, eie, terceira pessoa, perfeitamente. Aí o que ocorre? Quando eu tenho o plural aqui, continua lelimenos no singular, tá? Isso aqui é característica do singular. Então, eu não tenho praticamente o meu verbo no singular. O meu verbo está no plural. Eiemen, eiete e eiesan. Tá? Então, nesse pressuposto, eu devo perfeitamente fazer essa correção. Isso aqui praticamente não foi revisado, tá, gente? Simplesmente isso. Vamos aqui, basicamente, agora nos verbos contraídos. Os verbos contraídos, como eu falei para vocês, em vogal breve alfa, epsilon e ômicron. Ele vai dar aqui o verbo agapau, filéu e plerô. E esta contração, gente, só ocorre no tempo presente e no imperfeito, não esqueçam disso. Tá? E aqui ele vai mostrar as contrações, vogal temática ou desinência, tá? Que vão se contrair juntamente com o tema. O tema, as vogais vão se contrair. A vogal do tema e a vogal da desinência, elas vão se contrair. Entendeu? Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui, alfa mais epsilon gera alfa, tá? Dessa forma, alfa mais epsilon vai gerar alfa. Alfa mais eta vai gerar alfa. Alfa mais o ditongo ei vai gerar alfa e assim por diante, tá bom? Se eu tenho epsilon mais eta vai gerar ei. Se eu tenho ômicron mais eta vai gerar o ditongo u. E assim por diante, você deve fazer essas características aqui que são importantes para que venham ser entendidas perfeitamente, tá bom? Então são as contrações que ocorrem. E aqui está a tabela de contração, qual você pode perfeitamente estar aprendendo,
estar verificando nessas tabelas sempre até ter o domínio completo das contrações, para que vocês possam estar habituados, tá? E aqui nós temos também algumas questões aqui interessantes aqui. Como são verbos, pouquíssimos verbos, não são muitos verbos que tem nessas contrações, né? Só é o presente e o imperfeito. Aqui ele mostra uma lista de verbos que nos ajudam a já está conjugado, entendeu? Basicamente essa parte aqui, ó, timal. Vamos lá em timal, tá? Alfa e ômega, tá? O alfa, timal, verbo não contrato. Como contrato fica assim, timou. Na segunda pessoa, verbo não contrato, fica timais o alfa e o eis vão se contrair, vai ficar timás, timás. Na terceira pessoa, timai, na mesma forma, o alfa e o ei vão se contrair, vai ficar timar, nesse sentido, tá bom? Então, muito importante para vocês verem esse tipo de contração aqui, bem simples. E vai acontecer no tempo presente, no modo indicativo, tá? Aqui também voz média e passiva, só para nós termos uma ideia. No imperfeito indicativo, a mesma forma, tá bom? Aqui são as contrações do verbo timal, aqui fica etimon. No presente do subjuntivo também ele conjugou. No presente do imperativo. O infinitivo presente também tem as suas contrações. É só fazer as observações e aprender, isso é bem simples. E nós temos também particípio presente, que também se contrai. Os particípios vão sofrer também as contrações. E aqui está ensinando. Verbos contraídos em el, agora. Poiel, poiel. Aí nós temos poiô, mesma forma. A desinência ômicron, eis, ei, omen, et, o sim, vão se contrair com a vogal breve epsilon. E se contraindo, gera um tipo de resultado, tá bom? Poiô, poieis, poiei, poiuman, poiete, poiusim. Poiusim, melhor dizendo. Então, a voz ativa, vai haver um tipo de contração, a voz média passiva da mesma forma. E seja em el, aqui ó, imperfeito indicativo, presente do subjuntivo, e assim por diante, presente do imperativo, infinitivo, participio presente, agora a última aí, verbos contraídos em ômicron, que é uma vogal breve, e vai se contrair com as desinências. Mesma forma que acontece com um, acontece também com outros. E vocês devem prestar bastante atenção nesse quesito aqui. Ômega, eis, ei, omen, et, o sim, presente do indicativo. Em ômicron, vai sofrer uma contração, tá bom? Tanto na voz ativa quanto na voz média passiva e diante dos seus modos. Ou também o tempo também imperfeito acontece. Imperfeito, só no presente e no imperfeito. Presente do subjuntivo, presente do imperativo e assim sucessivamente. Infinitivo do presente, participio presente e não tem mais a declarar. Então, esse tipo de verbo, ele ajuda de fato, de verdade, a uma compreensão de vários verbos contratos que aparecem também no tempo presente e no imperfeito. Aí é só olhar o paradigma das tabelas e assim reconhecer quando eles aparecerão no Novo Testamento. Quando vocês tiverem dificuldades de olhar que tipo de verbo contrato tem ali, é só olhar a tabelinha para ter aquele costume, né? Fazer também os exercícios para que vocês possam estar habituados com verbos contratos. Lembrando, o verbo contrato só acontece no presente e no imperfeito. Em outros tempos verbais, como no auristo, a vogal ômicron, epsilon e alfa, elas se alongam para as suas correspondentes, para assim estar fazendo também os seus infixos, juntamente com outros infixos temporais, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula, querendo Ele.